Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia neste início de domingo. Hoje, dia 8 de dezembro, o 8º dia do último mês do ano de 2019. Graças a Deus, estamos aqui ao vivo para falar um pouco com você sobre espiritualidade, como sempre fazemos no início de cada ano. De cada dia. No início de cada dia estamos sempre pelo programa Madrugada com Deus, falando com você que nos ouve pela rádio Imembuí de Santa Maria, uma cidade que eu tive a honra de conhecer. Então a todos vocês gaúchos da cidade de Imembuí, meu pai, da cidade de Santa Maria que nos ouve pela rádio Imembuí, um forte abraço. O programa Madrugada com Deus, ele cria em nosso lar a ambiência para que recebamos a presença dos nossos amigos espirituais. E quem são estes? Aqueles que nos antecederam na terra, aqueles que passaram por esse plano e como nós um dia iremos voltar, eles já voltaram ao mundo espiritual. Como os nossos parentes. Tem pessoas como eu já não vou dizer perdeu, mas já se despediu da mãe e ela já retornou ao mundo espiritual. Então a mãe, o pai, aquele que já voltou ao mundo espiritual, prepara a nossa ida a esse mundo, a nossa volta a esse mundo. Mas Júlio, que assunto tão tenebroso, voltar ao mundo espiritual, morrer. Não, gente, isso é um fato verídico na vida de todos nós. Temos que tratar com naturalidade o desencarne, o desenlace da matéria. Temos que tratar como algo do nosso natural, porque pertence a nós. Não somos seres matérias eternas. Não somos seres eternos na matéria. Somos seres espirituais, aí sim, eternos. Então temos que tratar com naturalidade, sim. Olha só, eu sou Júlio Jesus e você que me dá a honra de entrar no seu lar, de estar com você pelo seu smartphone, por onde você estiver nos ouvindo, agradeço de coração e convido a todos vocês para que no decorrer desta primeira hora, deste novo dia, dia 8, possamos juntos aprender um pouco sobre espiritualidade, aprender sobre as leis eternas de Deus, pois quem assim as conhece, usa as leis para que delas possam se beneficiar. Porque as leis são feitas para o nosso benefício, para a nossa evolução. São tantas as leis que passa despercebido pelas pessoas e elas, por não a conhecerem, acabam se prejudicando. Exemplo simples, a lei de ação e reação, causa e efeito. Nós somos livres, Deus nos dá a liberdade, certo? Mas Deus deixou claro, Jesus em suas palavras deixou bem claro, a semeadora ela é livre. Nós podemos semear o que quisermos, mas não podemos esquecer que a colheita ela é diferente, ela não é livre, ela é obrigatória. Não tem como um agricultor plantar feijão e depois descobrir que o milho está dando muito mais do que o feijão e ele querer colher da sua plantação de feijão milho. Não tem como. Não tem como a pessoa que planta o mal e depois querer colher o bem. Não tem como. Não, é fora da natureza, né? E a lei de Deus, ela é perfeita para beneficiar a todos. Então Deus nos dá a liberdade para plantar. Precisamos ficar atentos o que estamos plantando, o que estamos semeando nessa terra chamada vida, não é mesmo? Então precisamos sim orar e vigiar para não cair nas tentações do mundo e procurar sempre semear o bem.
sempre fazer o bem. Ah, mas Júlio, como é difícil fazer o bem, que as pessoas não reconhecem, as pessoas não valorizam quem faz o bem. Olha, se a gente buscar o reconhecimento na terra, nós não estamos de verdade fazendo por amor. Eu dou o exemplo das mães. Existem muitos filhos que são ingratos, e até mesmo as crianças, elas não estão nem aí. Elas fazem, e a mãe, o pai, a mãe representando os pais, né? Eles fazem de tudo para o bem dos seus filhos. E não estão preocupados se o filho vai dizer: ô mãe, obrigado, ai que bom, a minha mãe fez isso por mim. Não, eles fazem simplesmente pela expressão de amor. Então, quando nós vamos fazer a caridade, o bem ao próximo, não espere que seja reconhecido, não espere que seja agradecido, até mesmo elogiado. Jesus já nos alertara que uma mão esquerda não queira saber o que a direita fez. Essa passagem evangélica nos explica claramente que quando você faz o bem, não espere que a outra saiba, não espere que alguém saiba. Você sabe que fez o bem. Você fez o bem pela sua expressão de amor. E o que vai trazer de retorno para a sua vida é aquele amor que você colocou naquela atitude. É o plantar o amor para colher o amor. E a casa de Maria, o templo Maria Santíssima, ele exemplifica, a casa de Maria exemplifica essas lições de Jesus. Tanto que todos os trabalhos desta casa são gratuitos e tem um único propósito: oferecer os ensinamentos de Jesus. O propósito é dar o suporte para que cada um, dentro do próprio propósito de vida, possa crescer e alcançar. Esta é a proposta do trabalho espiritual da casa de nossa mãe Maria Santíssima, Templo Espiritual Maria Santíssima. Eu quero convidar você agora, no começo, de mais um dia, para que comecemos ele elevando o pensamento a Deus, para que esse dia seja repleto de muitas oportunidades, muito crescimento, muito enriquecimento. Nós temos que nos preparar. Tudo que vamos fazer antes, estando preparado ou se preparando, nós tiramos um proveito melhor, não é? Não é assim? Onde você for, se você preparasse antes, você vai chegar com muito mais rapidez, com mais equilíbrio, com mais segurança. Agora, se você sai sem o preparo, acaba se deparando com dificuldades. Perdão, gente. Acaba se deparando com dificuldades na jornada que impede você de chegar no tempo que você marcou. Então, todo preparo é muito importante. Então, vamos nos preparar para que esse dia seja repleto de muitas oportunidades que possamos aproveitar de todas elas, tá certo? Você preparou seu copo com água? Você que já está acostumado a acompanhar o programa Madrugada com Deus sabe, não é? Que nós sempre pedimos que Deus Pai Todo-Poderoso, Ele possa colocar na água o medicamento que nós precisamos. Nós sabemos que Deus é o Criador de tudo que existe no universo. Se Ele criou a água, seria muito mais fácil Ele colocar nessa água que Ele criou o medicamento, não é? Quem pode o mais, pode o menos. Então nós pedimos a Deus, sim, que coloque na água o medicamento que irá nos ajudar, para que nesse dia possamos, sim, ter forças para usufruir de todas as tuas bênçãos, Senhor. Pois tudo é a nosso favor. O verdadeiro Pai realiza tudo o que for necessário para que o seu Filho amado possa ter proteção, prosperidade, oportunidade, saúde, felicidade. Se nós, seres falíveis, seres falhos, queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus para nós. Tudo que nos acontece é por permissão de Deus.
pois Ele sabe que as situações, mesmo aquelas ruins, nos leva ao crescimento. Por isso, Senhor, queremos cada vez mais aproveitar de todas as Tuas bênçãos. Queremos ter a clareza, Senhor, para entender que a Sua presença nunca falta a nós. E que esse dia seja repleto de muitas e muitas alegrias, oportunidades, crescimento, trabalho. E com o coração, Senhor, repleto de gratidão pelo amanhecer de mais esse dia, nós vamos fazer uma singela oração que São Francisco de Assis, um dos seus servos, que passou por este mundo e deixou o seu exemplo de fé, nos trouxe. A oração do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. E que só de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor. E que no decorrer deste dia que amanhece, eu possa te revelar a todos. Que assim seja. De vez em quando estrelas caem lá do céu, iluminando a terra que parece ao léu, contagiando a todos pela devoção e pelo amor que estendem a cada irmão. Pode cair bem longe lá no Ceará, mas deixa um lindo rastro por onde passar. Se abraça uma causa como esta fez, é pra tentar servir, nos unir de vez. Bezerra, quero falar de uma estrela que em muitos pontos lá do rio brilhou, irradiando muito amor. Passando, um lindo quadro surgiu, porque a mão esquerda nunca viu o que a outra distribuiu. Tá aí, estamos de volta aqui no programa Madrugada com Deus. Gente, é muito satisfatório poder falar com você sobre espiritualidade, pois eu sei o quanto que nos faz bem estudarmos sobre as leis espirituais, as leis de Deus. Quanto mais, olha só, quanto mais nós conhecemos das leis de Deus, mais nos beneficiamos dela. Por quê? Porque são leis criadas para a evolução, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, quanto mais nós conhecemos e usamos dessas leis, mais nós nos beneficiamos. Gente, Jesus, com simplicidade, ele deixou claro a todos que a semeadura, ela é livre. O que é semear? É você realizar o que você quiser, você fazer literalmente o que você quiser. Você não é obrigado a fazer nada. Mas você tem que entender que a colheita, ela é obrigatória.
Jesus deixou isso claro para todos nós. Nós podemos semear o que quisermos, mas na hora de colher, precisamos sim nos responsabilizar por aquilo que fazemos. E essa responsabilidade é o quê? É viver o resultado da ação que tomamos. Por isso a importância de ficar atento para que realmente coloquemos nessa terra da vida as boas sementes, não é mesmo? Fazer ao próximo sempre aquilo que se deseja que seja feito a nós. Essas palavras de Jesus simples, sabe? Fazer ao próximo o que queres para você, ficar atento ao que está semeando, não preocupar-se com o argueiro no olho dos outros, sempre ficar atento às traves, quer dizer, os nossos erros, pois corrigindo os nossos erros é que nós vamos melhorar, não é? Crescer, conquistar. Não é olhando as falhas dos outros que iremos mudar. Olha só, quando nós nos preocupamos mais com as falhas de quem está ao nosso redor, perdemos tempo com as correções necessárias para a nossa própria vida, não é mesmo? Bom, gente, esse é o programa Madrugada com Deus, um programa que dá a oportunidade de você ouvir a mensagem da espiritualidade. E hoje nós separamos aqui a mensagem do nosso amigo, irmão, o cigano Miguel Dias, que ele sempre nos chama a atenção ou nos alerta para a necessidade de fazermos uma prece antes de começar as nossas atividades, atividade básica. É que ainda há esse vínculo, né? Ainda há as pessoas que vinculam a ação de orar com religiosidade, com religião, não é? Ainda vinculam essa ação de você fazer uma prece com um ato apenas, veja bem, apenas religioso. É mais que isso. Além do ato religioso, é um ato de sabedoria. Pois a pessoa que faz uma prece, ela está usando da sua inteligência para quê? Para desbloquear aquilo que possa impedir você de errar naquilo que vai fazer ou fazer mal feito, sem a qualidade que você pode fazer. Então, quando você faz uma prece, é como se limpasse o seu campo mental para que você pudesse se concentrar mais, produzir mais, realizar melhor. Então, é um ato de sabedoria mais do que um ato religioso, não é mesmo? Então, vamos ouvir esse amigo espiritual, nosso amigo Miguel Dias, e logo mais vamos voltar aqui para falar mais de espiritualidade com todos vocês. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Cada um de vós busca uma ajuda. A primeira coisa que faz, colocar Jesus no teu coração, para vós poder alcançar aquilo que vós veio buscar, o objetivo que vós precisa para a vossa vida. O amor, a prosperidade, a luz dentro de você. Sempre que busca as coisas, pede ajuda antes. Com uma oração, que este tem força. Pode abrir os caminhos para vós conseguir um trabalho. Pode abrir os caminhos para vós poder saber buscar aquilo que vós precisa para a vida que está vivendo. Sempre ajudar o próximo. Não é só dar a plata. É um aperto de mão. Uma visita àquele que está enfermo. Uma palavra amiga àquele que necessita. Um abraço. Sorrir. Já pensou a alegria quando vós vai fazer uma visita àquele que está enfermo em cima de uma cama? A sua vibração, as palavras que vós vai dizer a ele, para eles poder sentir a energia, você para poder se levantar
daquele leito? Através de Deus. Do amor que vos vai levar àquela pessoa. Não importa ela qual seja. Não importa ela. O que importa é vos saber levar o amor a outra pessoa. Um entendimento, uma palavra de amor, uma palavra de luz, para poder trazer alegria dentro do coração daquela pessoa. Porque um dia pode ser vós, porque todos que vivem em cima da terra, hoje vos sabe o que vos passou até agora, e de agora adiante. Só Ele. Aquele que te deu a vida. Por isso, tudo que vos busca, coloca Ele na frente de vós. Abra vossa mente, teu pensamento. Faça uma oração para poder dar a força para vós naquilo que vos busca. Mas sempre mentalizando Jesus dentro de vós. O amor dele. Amor de Jesus, de Maria Santíssima, do santo que vos gosta, ou a santa, não importa ele qual seja. O que importa é vos abrir teu coração e saber buscar aquilo que quer. Todos vão ser ajudados, mas mentaliza aquilo que vos veio buscar. Faça uma oração e pede com bastante fé, amor e alegria dentro de você. Sempre que você está dentro de teu lar, leia. Pega um livro e comece a ler. Antes de você descansar teu corpo. Você vai ver que naquela noite você vai se sentir outra pessoa. Vai se descansar normalmente. Porque a luz daquelas palavras que você leu é o que vai ajudar você a adormecer. Leia a Bíblia. Um versículo. Um livro que fala de espírito, da espiritualidade. Um livro que traz a vós aquilo que vós busca na terra. Um livro que ajuda você a produzir aquilo que vos exerce no trabalho. A oração sempre em primeiro lugar. O amor de Jesus no coração. Sempre. Que Jesus, Maria Santíssima, abençoe o coração de cada um de vós. Deus bendiga a todos. Estamos de volta no programa Madrugada com Deus. Ouvimos a palavra deste amigo espiritual, nosso amigo Miguel Dias, um espírito dedicadíssimo à prática do bem, não é? Um espírito que está aqui conosco há muito e muito tempo. Não sei se todos conhecem a história dos ciganos com essa casa, mas eu queria relatar um pouquinho para vocês. Eu quero relatar um pouquinho para vocês. Olha só. Essa casa, ela tem o seu coordenador espiritual, que é um espírito Adolfo Schutz, que quando passou pela terra era um médico. E ele é o mentor espiritual do dirigente material dessa casa. Então, quando começou os trabalhos espirituais, eles eram de atendimentos médicos com este irmão. E com o passar do tempo, Dr. Adolfo Schutz, ele foi convidando a equipe, quer dizer, a equipe que iria formar todo esse trabalho da casa. Então ele trouxe o cigano Dom Carlos Ramírez, perdão, ele tem que confundir aqui na minha cabeça, porque são tantos os espíritos amigos, mas ele trouxe o cigano, que é o responsável nesse campo de desenvolvimento do templo, que é o cigano Dom Carlos Ramírez. E Dom Carlos Ramírez, ele foi trazendo toda a sua família. Então veio as ciganas, a cigana Edviges, Madalena das Flores, a cigana Esmeralda, veio os ciganos, cigano
Peter, o cigano Juan Domingues, o cigano Julio, aí foram trazendo, foi o Dom Carlos Ramírez trazendo toda a sua família, a família espiritual. E também esse cigano Miguel Dias. Por isso ele está aqui conosco há um bom tempo, ajudando a todas as pessoas que buscam a espiritualidade. No programa que fizemos, hoje é domingo, né? Mas no programa que nós realizamos lá na sexta-feira passada, que é ao vivo pelo YouTube, esse não está ao vivo, certo? Aquele era ao vivo, de perguntas e respostas. As pessoas com as suas dúvidas perguntam. E uma dessas perguntas foi sobre onde está na Bíblia a comprovação da reencarnação. Olha a pergunta que uma irmã ela fez. Eu não lembro o nome dela, mas eu achei muito boa a pergunta, né? Muito bem colocada a pergunta, porque isso há pessoas no mundo todo que têm dúvida, mas aonde há? Se nós buscarmos no Velho Testamento, nós vamos encontrar diversas passagens das comunicações com os espíritos. E os próprios profetas anunciando. Olha só, o profeta Elias, no Antigo Testamento, fora falado que o profeta Elias ia ser o anunciador do Cristo, da vinda do Messias. Mas o profeta Elias, ele desencarnou há muito tempo antes da vinda de Jesus. Tanto que na Bíblia não fala sobre o seu enterro, né, a sua morte. Só fala que ele simplesmente desapareceu. Pois bem, não é o assunto de agora. Mas no Novo Testamento, Jesus pega os seus discípulos, convida Pedro, Tiago e João para ir ao monte. Eles sobem, acreditando ali esses discípulos que Jesus iria orar, eles subiram com Jesus. E lá em cima houve a transfiguração. Está lá na Bíblia, está em Mateus, eu não vou lembrar bem qual é a... Deixa eu ver, eu vejo para vocês, estamos aqui com a internet, né? Transfiguração de Jesus. Aí aqui a gente já sabe direitinho, aqui capítulo e versículo. Marcos 9, 2 a 8. Tem no Lucas 9, 28 a 36. E Mateus 17, de 1 a 9. Então, se você for lá no Evangelho de Jesus, no Evangelho de Jesus, segundo Mateus 17, de 1 a 9, você encontrará lá a transfiguração. Então, é o relato que Mateus nos trouxe sobre essa passagem de Jesus. E essa transfiguração foi feita pelo poder que o Cristo tem, e ali surgiu a fisionomia de Elias e Moisés, dois espíritos que já tinham passado por muito tempo nessa terra. Moisés já veio muito tempo antes, não é? Elias também, antes de Jesus. E os dois se transfiguraram ali. Tanto que os discípulos que estavam com eles, que o Pedro perguntou se Jesus queria que eles abrissem ali 3 tabernáculos. Um para Elias, um para Moisés e um para Jesus. Jesus disse que não precisaria, tá certo? Então eles desceram, mas ainda admirados com aquele fato ocorrido. E ao descer, Pedro, ele foi a Jesus e disse: Jesus, eu preciso fazer uma pergunta. E Jesus, pois não. Os antigos profetas diziam que antes da sua vinda, Elias viria para anunciar. Olha a pergunta de quem estuda, né? Quem estudava os livros sagrados. Então, Pedro estava certo, porque estava escrito lá que quem iria anunciar a vinda de Jesus era Elias. Aí o que Jesus respondeu para ele? Tá certo, é isso mesmo. Elias veio e vocês não o reconheceram e fizeram com ele tudo o que quiseram. Como assim? Até Jesus tem no trecho ainda cita assim: Jesus, como também fariam comigo.
Deixa eu ler aqui, esse trecho. De fato, Elias virá e colocará todas as coisas em ordem. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Ao contrário, eles fizeram com ele o que quiseram e agora tratarão o Filho do Homem, que era Jesus, exatamente da mesma maneira. Então, olha só, aí é que entra. Olha onde entra a comprovação de que existe a reencarnação. Por quê? Porque está aqui, Então, os seus discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Então Jesus disse, ele veio, vocês não reconheceram. Por quê? Porque quando há a reencarnação, você não traz aquela vestimenta que você usou no passado. Então, Elias é o espírito. Quando ele veio, ele teve outra vestimenta, outro corpo. O corpo que era considerado como João Batista. Ele foi dado o nome de João Batista, mas era o mesmo espírito. Então, nessa passagem da transfiguração fica claro a reencarnação. Mas nós não estamos aqui para debater com ninguém, não. É só para que tiremos as dúvidas de muitas pessoas que não acreditam na reencarnação. Por quê? Porque muitos ditos religiosos, líderes religiosos, embute na cabeça das pessoas que não tem na Bíblia. Mas tem, gente, há muitos relatos, muitos. Tem um outro relato onde os próprios discípulos de Jesus, o povo está dizendo que o Senhor é Elias ou João Batista que voltou, que voltou, né? Que voltou da morte. Isso é reencarnação. Por que você ia perguntar isso se vocês não acreditavam? Não é? Se o povo não acreditasse na reencarnação, por que ia perguntar para Jesus ou dizer, esse novo Messias aí é João Batista que mataram e ele voltou? Não é mesmo? Agora, se fosse mentira, o que diria Jesus? Vocês estão malucos? Eu sou eu. João Batista já morreu, eu sou eu e acabou. Não, Jesus ele pergunta para os seus apóstolos, e vós, quem achas que sois? Olha só a pergunta de Jesus. Ele não desmentiu o que o povo estava dizendo. Ele apenas respondeu perguntando aos seus discípulos. E Pedro diz, vós sois o Deus vivo, aquele que veio para nos salvar. E aí Jesus diz, não foi apenas você que falou, mas Deus falando por você. Enfim, a comprovação da reencarnação é um fato. Só não acredita quem não quer. Mas quem não quer acreditar, quem somos nós para forçar, né? Não existe nada que venha da parte de Deus que seja imposta. Não existe, gente. Se houvesse imposição por parte de Cristo Jesus, de Maria Santíssima, de Deus, se existisse a imposição, nós não teríamos o livre-arbítrio, nem o desenvolvimento, nem a evolução, porque seria imposto. A evolução vem conforme o nosso amadurecimento espontâneo, verdadeiro. Por isso, Jesus nos respeita, Deus nos respeita e nos dá a oportunidade de aprender. A reencarnação é essa grande oportunidade que nós temos de aprender com as lições, com as experiências de cada uma delas. Olha, muitas pessoas, elas têm dúvidas, o porquê que ela não se dá com um irmão, não se dá com... Tem gente que não se dá com a mãe, tem gente que não se dá com a própria mãe, e cria-se uma briga, pai que não se dá com o filho, irmãos que não se dão, pessoas do cotidiano, colegas de trabalho que vivem brigando. Por quê? Por que você tem uma antipatia tão natural por uma pessoa que você sequer conhece direito? Por quê? Porque trazemos essas lembranças espirituais de vidas passadas pela qual nós convivemos não muito bem com aquela pessoa.
Aí essa nova vida, com a nova roupagem, é a grande oportunidade de criar perdão em nossos corações, de nos livrarmos desta doença da alma. A alma adoece quando ela tem raiva, quando ela tem ódio. Isso é a expressão da doença da alma. E a reencarnação nos possibilita a correção. É por isso que Jesus, ele diz com tanta simplicidade: reconcilie-se com seus adversários enquanto está na jornada com ele. Então o espírito precisa de reconciliação. E a reencarnação possibilita isso. Por isso que existe a sociedade chamada família. E muitas vezes essa sociedade ela é formada por pessoas, entre aspas, adversárias. São espíritos que têm, sim, débitos um com o outro. E aí se comprometem no mundo espiritual de vir à Terra para criar esse perdão nos corações, essa união novamente. Não é belo a reencarnação? Não é bela as leis de Deus? Deus só tem lei para nos beneficiar, não para nos prejudicar. É que ainda existem pessoas que acreditam que nascemos para sofrer, que o mal é algo muito negativo. Eu te digo, aprendendo com esses irmãos espirituais, o mal não está contra nós. O mal está a nosso favor. Verdade, mas como, Júlio do céu, olha o que você está falando. O mal a seu favor? Uma doença está a seu favor? Claro, a doença é a reação de ações ruins que nós tivemos. E que quando ela surge, não é para nos prejudicar, é para nos corrigir. É uma correção. A vida no mundo carnal é a oportunidade de correção. Então, quando nós nos deparamos com situações ruins, elas são, sim, oportunidade de corrigirmos as nossas falhas. Isso é fato, gente. Isso é fato. Por mais que a gente não queira, por quê? Porque sempre nos colocamos como vítimas, não é mesmo? Vamos ser realistas. É muito difícil você assumir que o mal que você está vivendo foi uma criação sua mesma. É muito difícil. É muito mais fácil nós culparmos alguém pelo fato, não é? É muito menos dolorido, vamos dizer assim, você culpar alguém sobre um mal que você está vivendo. Por isso que a maioria das pessoas, elas dizem que o mal é o demônio, o Satanás, enfim, que está ali prejudicando ela. Na realidade é simplesmente a ação mal que nós tivemos e que agora a reação veio. Só que essa visão nos chama mais a responsabilidade, não é? Por isso que muitos evitam. Por quê? Porque você tem que assumir com muita humildade que você falhou. Você precisa assumir. Eu preciso assumir as minhas falhas, nós precisamos assumir as nossas falhas para nos corrigirmos. E a vida nos dá essa oportunidade sempre, gente. Isso é o amor de Deus, sempre nos dando a oportunidade de correção. Então que aproveitemos, né, essa grande oportunidade cedida por Deus Pai. Bom, gente, agora eu quero convidar aqui no programa Madrugada com Deus a você para ouvirmos a leitura do livro Os 4 Evangelhos, Revelação das Revelações. Por que esse nome tem esse livro? Por que esse livro tem esse nome? Porque realmente traz uma revelação que eu posso dizer a você meio que bombástica. Mas Júlio, como assim? Sim, esse espírito, Jean-Baptiste Rostand, o que ele fez? Ele foi procurar informações com os espíritos sobre as passagens de Jesus na terra, aquelas que foram escritas pelos 4 evangelistas.
Ele fez o quê? Ele pegou as passagens do Evangelho e foi perguntar aos espíritos o que significa aquelas passagens. Então, é um livro riquíssimo de conhecimento, mas num campo de visão muito maior do que a que nós temos. Por isso ela traz revelações bombásticas. O nome, os 4 evangelhos. Revelação das revelações. Então, eu convido você a ouvir, prestar atenção e ouvir quantas vezes você desejar. Tenho certeza que você vai se fortalecer muito, tá bom? Daqui a pouquinho nós voltamos, mas acompanhe aí a leitura dos 4 evangelhos, revelação da revelação, Jean Baptiste Rustin, feita por Paulo de Moraes. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 10, versículos 28 a 31. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 12, versículos 4 a 7. Os estímulos. Que todos os cabelos das vossas cabeças estão contados, que nada deveis temer, que valeis bem mais do que muitos passarinhos. O mestre lhes inspirava a confiança sem limites que o homem deve depositar em Deus. Os exaltava aos seus próprios olhos e lhes fazia compreender que aos olhos do Senhor muito mais importância tinham eles do que essas criaturas ínfimas, a cuja existência nenhum valor davam então os homens, ignorantes de que tudo sai do mesmo princípio, por efeito da mesma vontade. Jesus foi o primeiro a dizer aos hebreus que a onipotente bondade do Senhor vai ao ponto de não descurar a existência de tão fracas criaturas. Preparava-os, por essa forma, para compreenderem que, muito embora o espírito humanizado seja, como dizeis, o rei da criação, tudo o que se move no universo, tudo o que existe só se move e existe pela vontade suprema de Deus, que com o mesmo paternal carinho olha tanto para o ácaro
como para o Rei da terra. As palavras que dirigia a todos os homens daquela época e do futuro vos devem ser explicadas em espírito e em verdade, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. E não foi senão por tomar a letra pelo espírito que a Igreja incorreu em todos os seus erros. Tais palavras objetivam mostrar ao homem que seu proceder, seus sentimentos devem ser regrados pela vontade daquele que pune ou premia, daquele cujo infatigável amor vela continuamente pela menor das criaturas. Elas têm por objetivo estabelecer a confiança que o homem deve depositar no seu Criador, cuja inteligência infinita pousa sobre o universo, distinguindo no seio da massa geral as mínimas particularidades, sem jamais separar estas daquela. Exprimindo-nos assim, é nosso intento levar-vos a compreender a imensidade do olhar criador que paira sobre tudo, tudo envolvendo num golpe de vista infinito, sem, como vós outros, fazer distinção entre a massa, ou seja, o conjunto do universo, e os milhares de partículas que o compõem. Tudo ainda o que se oculta nos mais recônditos escaninhos se acha patente aos seus olhos. E todavia, só o conjunto o toca. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Estamos de volta depois desta leitura dos 4 evangelhos, revelação das revelações. Como nós precisamos aprender, né? Quanto nós temos ainda a aprender, graças a Deus. Já imaginou como seria muito chato se nós soubéssemos de tudo? Seria muito chato, não teríamos mais propósitos, não é? Porque a vida é feita do quê? De descoberta. Mas se nós soubermos tudo, não tem mais prazer. Não tem, não é? Mas olha, nós somos seres em evolução. E a evolução, ela é infinita. Graças a Deus, graças a Deus. Jesus disse: conheça as verdades e as verdades vos libertará. Então nós precisamos conhecer as verdades do mundo material e do mundo espiritual, principalmente do mundo espiritual. Nós precisamos, gente, nós precisamos falar abertamente com todos que amamos sobre a continuidade da vida. Precisamos. Imagina você acreditar, eu não consigo nem compreender como se vive sem entender que a vida é eterna. Eu não consigo nem imaginar como se é você acreditar que vive uma vez, morre e acabou tudo. Nós precisamos alertar ao máximo de pessoas possíveis que a vida é apenas uma pequenina passagem da nossa eternidade. Isso nos faz muito mais conscientes de nossas responsabilidades. Poxa, se a gente souber que ainda teremos o amanhã e que o amanhã depende das minhas ações de hoje, o que eu farei? Vou me cuidar melhor, não é? Eu preciso me cuidar melhor para amanhã estar em boas condições. O amanhã é a reencarnação futura. O hoje é o resultado do ontem, da minha reencarnação anterior. Então, se eu quero ter uma vida melhor, eu preciso agora começar a ser uma pessoa melhor. Eu quero ter uma vida financeira melhor. O que eu tenho que fazer? Primeiro passo é você cuidar do pouco. Quem é fiel no pouco é digno de ter mais. Jesus explicou claramente. Quem é fiel no pouco é
digno de ter mais. Existe a parábola dos talentos, não sei se todos conhecem. Eu quero aqui até trazer para vocês da minha forma simples, tá? Não vou nem pegar para ler a Bíblia, não, vou direto, porque eu já li várias vezes, mas eu quero contar para vocês da minha forma. Um homem tinha a sua riqueza e os seus servos. Ele ia sair de viagem e ele pegou os seus bens e dividiu. Para um, ele deu 3 talentos, para outro 2 talentos e para o outro, para o terceiro, 1 talento. Então eles partiam de viagem. Ao retornar, esse homem foi prestar conta, ou os seus servos vieram até ele prestar conta daquilo que fora dado a estes para cuidar. O primeiro, que recebeu 3, disse para o seu mestre, enfim, para o seu responsável: Senhor, me confiastes 3, está aqui os 3 e mais 3, pois eu investi o que você me confiastes e multipliquei. Aí ele diz: servo bom e fiel, estará comigo ao meu lado direito. Vem o segundo prestar conta e diz o mesmo: Senhor, me confiastes 2 talentos, estão aqui os 2 e mais 2 que eu negociei e conquistei. O mesmo é falado àquele servo: fiel e bondoso, fica do meu lado direito. O terceiro veio prestar conta e disse para o seu mestre: Mestre, sabendo que és justo e rígido, o que eu fiz? Peguei o seu talento, enterrei e ninguém usou dele. Estou aqui devolvendo o talento que você me confiou. O que diz o seu mestre? Servo fiel e mau, sabendo que eu sou justo e rígido, por que não pegasses o meu talento e multiplicasse? Sai da minha frente, enfim. Essa parábola nos chama a responsabilidade para que multipliquemos as bênçãos que Deus nos concede. Gente, todos os dias nós recebemos uma grande bênção, uma entre milhares. É a bênção do nascer de um novo dia. Poxa, olha, essa hora já são mais ou menos, olha, quase meia-noite, quase 1 da manhã. Daqui a pouquinho o sol vai raiar. Quer dizer, você terá mais oportunidade de conviver, de aprender, de fazer, de usufruir, de experimentar. Isto é a bênção da vida. Agora, se a gente pega o nosso talento em terra, um dia a gente vai ter que prestar conta, porque não soubemos valorizar todas estas bênçãos de Deus. Precisamos dar valor. Em vez de ficarmos mais reclamando, por que não mais agradecendo? Em vez de olhar só as coisas ruins, por que não dar valor às coisas boas? Por que não prestar atenção nas coisas que nós temos, no que é bom? Gente, sempre terá o negativo e o positivo. Sempre existirá. Sempre. Olha, na nossa condição de evolução, nós precisamos do negativo para poder manter o positivo. Nós precisamos da escuridão para ter a luz. Nós precisamos, é uma condição nossa. Então sempre haverá o que é negativo e o que é positivo, mas cabe a nós valorizarmos o que é bom. Quanto mais valorizamos o que é bom, mais ele aumenta e acaba sobressaindo ao que é ruim. Mas quando nós damos valor às coisas ruins, elas começam a ser tão grandes que a gente simplesmente ofusca as coisas boas que Deus nos dá. Sabe aquele ato cotidiano, corriqueiro, até habitual, de ficar reclamando: ai caramba, tá chovendo, ai que tá sol, ai que isso, ai que aquilo. Por que não olhar? Olha, tá chovendo, poxa, eu tô sem guarda-chuva, mas graças a Deus a chuva veio para tirar a poluição. Se eu tô
se eu estou na região de agricultura, graças a Deus a chuva veio para molhar a terra. Enfim, sempre tem o positivo e o negativo. Eu fui mandado embora do trabalho. Poxa, tem positividade nisso? Tem. Então eu vou ter a oportunidade de renovar. Então tá, Deus me abençoe, pois acabou o meu ciclo nesse trabalho, que eu esteja pronto para o próximo. Vamos olhar as coisas boas. Poxa, eu ganhava X, fui mandado embora, eu vou ganhar dobro disso. Por quê? Porque eu vou ter mais tempo, vou me especializar e vou em busca de crescer. É comum nas pessoas acomodar-se. Por exemplo, ela tem um bom salário, vou aqui chutar, tá? De repente, um bom salário para essa pessoa é 10 mil, 20 mil reais. E ela está acomodada, eu ganho 10 mil reais, acabou, pago minhas contas, faço minhas viagens e acomoda-se. Aí, de repente, ela perde esse trabalho. Pronto, ela vai ter que se virar. E aí, nessa de se virar, ela vai e mostra o talento que ela tem, começa e monta uma empresa. Aí sai de 10 mil para ganhar 100 mil, 150 mil reais, porque além de ser dono de uma empresa, ela dá emprego a outras pessoas. Mas foi graças àquela dificuldade, né, de perder o trabalho, o emprego, que fez ela despertar. Agora, se a gente ficar ali se apegando, voltar para casa, ai, perdi meu emprego, ai meu Deus, minha vida acabou, não acabou nada. Não acaba não, a vida nunca acaba. Principalmente quando nos deparamos com os problemas. Não é um problema que vai fazer com que a nossa vida acabe, não. Pelo contrário, o problema vai me dar a oportunidade de mostrar o quanto eu sou forte, o quanto eu posso fazer. O problema te dá essa oportunidade, de verdade. Por mais que seja difícil esse reconhecimento, ele é verdadeiro. Eu costumo citar, né, das dificuldades que nós enfrentamos desde o nosso nascimento. E é verdade, gente. Olha, nós quando nascemos não sabemos falar, não sabemos andar, não sabemos escrever, não sabemos ler, não sabemos andar de bicicleta, não sabemos tantas coisas, não é? Que hoje nós fazemos com tanta naturalidade. Por quê? Porque eram dificuldades que surgiram no decorrer do nosso crescimento. Nós fomos vencendo cada uma das dificuldades nós superamos. Aí você se depara com a dificuldade hoje e acreditar que ela é maior que você é ilusão, porque você vai vencer, você vai superar essa dificuldade. Mas está demorando. A demora é o tempo que você leva para aprender. A demora cabe a nós aprendermos logo. Eu quero que seja breve essa dificuldade. Tá bom. Então, não demore para tomar as providências. Qual é? Financeira? Então tá bom, vai se organizar financeiramente, pega um papel, coloca lá toda a sua despesa, uma por uma. Quando você for comprar alguma coisa, faça uma análise, que aquela compra seja um investimento para a tua vida, não um gasto desnecessário. Toda vez que você for comprar uma coisa, mentalmente você diga, eu estou investindo em mim. Mas Júlio, eu estou comprando um lanche. Tá bom, diga para você, estou investindo em mim. Eu estou investindo no meu prazer nesse momento. Eu estou investindo na minha saúde. Se for um lanche que traga saúde, né? Lógico. Entendeu? Então nós precisamos fazer essa análise de o que nós estamos adquirindo. Se estamos adquirindo, realmente é útil para nós. Se é útil, não é uma aquisição, é um investimento. Agora, se é inútil, é um gasto. É uma despesa, é um desperdício. Então precisamos juntar todos os nossos recursos e administrá-lo de forma muito bem, né? De forma muito racional. É verdade. Aí sim seremos dignos de ter mais. Gente, o programa acabou.
Ai meu Deus, senão vai estourar aqui, vão reclamar de mim que eu estourei no horário do programa. Olha, falar de espiritualidade é sempre bom. Então eu agradeço a você que me dá a oportunidade de entrar na sua casa para junto falarmos abertamente de toda essa espiritualidade que a Casa de Mãe Maria nos dá. Só desejo a você que esse domingo seja repleto de muita paz, muito amor, muita felicidade, de muita espiritualidade, de muita família. Que domingo seja voltado àqueles que você ama, tá bom? Que a paz de Deus, que a paz do Cristo, que a paz de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus e salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.